Oi, gente. Namastê. Bem-vindos todos vocês que estão aqui, que vão chegar e que de alguma forma já estão criando o hábito de nos acompanhar no Quartas com Live. Fico muito contente, né? A gente está celebrando o avanço desse projeto e, bom, enfim, tudo aquilo que a gente nutre, gesta e como pode melhorar, né? É muito bom ter essa troca, até porque quando a gente começa a trabalhar com esse projeto, eu e a Corine, a gente se estimulou positivamente. Então a gente recebe as dúvidas de vocês, os comentários, né? A gente sabe que tem pessoas que acompanham e que assistem depois também, mesmo quando não conseguem assistir ao vivo. Então é uma forma de a gente também evoluir junto, né? Repensando as questões. A gente, na verdade, nunca sabe tudo sobre tudo e às vezes a gente precisa ser relembrado. Às vezes a gente está esquecido de algum aprendizado, né? Então as lives têm feito isso, sim. O projeto Quartas com Live, que é um projeto dentro do projeto Consciência Emocional, né? Faz com que a gente entenda todo o processo de autoconhecimento que acontece nas terapias, nos atendimentos holísticos e a gente cresce com isso enquanto terapeuta também. A gente tem estudado bastante, tem pensado vivências e atendimentos online para poder desenvolver cada vez mais, né? Porque na live é só um pouquinho, né? Só dá o gostinho, assim, né? É pouco tempo pra gente desenvolver mesmo, né? Então a gente nos cursos online ou presencial para poder aprofundar esse processo que a gente começa aqui. Boa noite, Corine, seja bem-vinda. Boa noite, seres de luz, como estão todos? Essa noite vamos falar em resiliência. Ah, tava procurando um filtro aqui, porque hoje o cara não tá muito. Bom, Vamos falar sobre resiliência, vamos aprender a trazer para o positivo as situações desafiadoras e as adversidades que a gente atravessa pela vida. E a gente espera que vocês também contribuam com a gente, tragam suas experiências, suas dúvidas e também compartilhem com os amigos para que mais pessoas possam estar acessando essas informações, esses conhecimentos e possam estar melhorando as suas vidas com os aprendizados que a gente troca aqui nessas lives super gostosas. é isso aí. Trabalhar um pouco, então, né? Ir além, né, do desafio da mente, né? Como a gente trabalha a resiliência, domando, né, a nossa mente, os pensamentos e as limitações que a gente mesmo se coloca, né? E, bom, esse é conteúdo que a gente consegue acessar muitas vezes nos atendimentos, perceber o que as pessoas nos trazem, né? E perceber através da nossa própria vida também, né? Como que esses desafios mentais nos impedem de desenvolver a resiliência, né? A gente desenvolve tudo, né? É um exercício interno e é um exercício em que a gente tem que se permitir não cair no pensamento negativista também, né? Não deixar que a mente te leve para um outro lado onde você nem tente ser resiliente, né? Pode ser que você não consiga estar 24 horas por dia positivo, né? Mas a ideia é batalhar mesmo contra qualquer tipo de pensamento que não pode crescer, domar no sentido de podar, né? Como a gente faz um jardim, que a gente vai limpando as ervas daninhas. Então, enquanto a gente vai falando hoje sobre as nossas experiências, né, como terapeutas e como seres viventes aqui do planeta Terra, né, com as nossas dramas pessoais também, você pode trazer para a gente outras questões, né, e contar para nós como é desafiador para você ter resiliência na sua vida, onde você sente que a sua mente tem que ser domada, né, onde ela está trazendo questões que te limitam, né, para desenvolver esse passo, esse grande passo, né, que é um passo rumo a um lado de crescimento interno, você entender que você pode sair, às vezes, ou de uma zona de conforto, ou de um processo vitimista, ou de um sentimento que você está alimentando há muito tempo. Eu acabei de sair de um atendimento e uma das coisas que o meu paciente pontuou foi justamente isso, assim, poxa, é normal
em alguns momentos, eu saber que é importante fazer reiki, mas eu tenho um sentimento de que eu não quero fazer isso, sabe? Aquela contradição interna, assim, de... E eu disse, nossa, super normal, né? É uma das coisas mais... E eu acho que então eu entendi também, nesse último atendimento de hoje, antes de vir conversar com vocês, a importância do tema. Porque, às vezes, para a gente que trabalha, né, com terapia, é um pouco chovendo molhado. A gente fala muito sobre isso, a gente desenvolve muito isso com as pessoas, a gente mostra muito que tem um processo que é seu, de recursos internos que devem ser elaborados, crescidos e alimentados. Mas aí eu percebi que, então, essa consciência de aonde que está essa energia mental que me tiraniza. Ter consciência dessa energia mental que me tiraniza, onde está esse inimigo interno que eu alimento, né? É como se eu tivesse sempre um inimigo, né? O inimigo, ele está rondando, no sentido de que a mente pode te trazer essas opções e você pode comprar, dizer, não, na verdade eu não vou fazer reiki, então. Ah, vou ver aquela novela, ah, vou ler aquele livro. Não, não vou fazer a minha prática diária, não vou fazer a meditação. Seja lá o que você está planejando fazer para te tirar de alguma situação ruim, né? Que vai te ajudar a desenvolver resiliência. Porque resiliência é isso. Não é você tipo, ah, eu vou ser resiliente, né? E agora, pronto, partiu ser resiliente. Não é muito bem assim. Você vai se imbuir de ferramentas, né? Ou de pessoas, ou dos dois, uma rede de apoio e ferramentas que vão te auxiliar, né? Junto com a mudança de rotina e de hábitos mentais também, uma mudança de rotina mental, que vai te auxiliar nesse processo de agora eu me sinto mais resiliente, eu me sinto mais forte para não cometer os mesmos erros ou superar essas dificuldades que apareceram, para não ficar no mesmo disco de, ah, isso me aconteceu, e aí tu vê, não era para ter acontecido, eu fui injustiçado. E a gente fica, gente, nisso. A mente te leva para isso. Porque ela se alimenta com isso, e você alimenta uma grande sombra emocional. Então, quando ele perguntou aquilo, eu disse: olha, é assim mesmo, né? Agora a gente está em confinamento, você não se desloca para a terapia, né? Mas você também tem as mesmas resistências, né? A mente te dizendo: não, não faz o reiki. E às vezes eu também, como terapeuta energética, né? Não ficaria só nesse lado da questão da energia psíquica da pessoa, né, das limitações internas, né, das nossas zonas de conforto, mas eu diria que também esses pensamentos, eles podem ser pensamentos que não são os seus, às vezes são sugestões energéticas, né, de o que a gente chama no espiritismo obsessores, né. Se você tem algum momento que está com uma sombra emocional, está passando por alguma adversidade, uma sombra emocional, ela abre o seu campo energético, né? É o que ela faz. Você tem o seu campo bem redondinho, tá, tem uma sombra emocional, vai abrir o seu campo. E ali ela se alimenta na periferia do seu campo. Então, como ela se alimenta na periferia, ela precisa dessa entrada. E por ali e por ela entram e saem, né, energias suas são sugadas, energias não suas entram, te intoxicam, né, te minam, para que você continue com essa sombra, para que essa entrada no seu campo exista. Então, quando você é resiliente e decide assim, eu não vou mais ir para esse lugar, eu vou parar de brigar com a vida, eu não vou ficar mais nesse lugar. Tipo, aconteceu, é uma adversidade, mas vou ficar me debatendo nisso, vou ficar nessa sombra, nessa raiva, nessa coisa, sabe, que não sai, vou ficar alimentando isso. Quando você decide isso, todas essas ferramentas e terapias te ajudam nesse sentido, em fechar o seu campo. E você não vai, tipo, brigar com essa sombra, mas você vai integrar ela. Ela vai receber luz, amor, acolhimento, vai virar uma. Ela já é parte de você, né? Ela já é. A nossa sombra é a gente. Mas a gente vai integrar essa sombra no nosso eu e com isso ter o processo curativo de fechar o campo, e daí as energias que se alimentavam no nosso campo não vão ter mais acesso tão fácil a ele. E essas sugestões mentais de não faça isso, não vá pro reiki, não faça evangelho no lar, não faça teta healing, né? Essas energias elas vão desaparecer. Não quer dizer que no futuro não venham outras, mas você vai aprendendo que você tem que ser resistente. A resistência é contra justamente esse inimigo, essa energia que vem de alguma forma nos mina. Atenção que o primeiro obsessor que abre essa sombra emocional somos nós, né? Nós somos nossos próprios obsessores. Então, eu gosto de dizer isso porque eu vejo muito também em consultório as pessoas dizerem: ah, mas tu sabe, isso é espiritual. Olha, gente, as coisas são espirituais também.
mas elas não são só espirituais, entende? É muito fácil a gente dizer que a gente é sempre alvo de energias negativas, né? Mas o que eu faço? Que eu tenho, onde está esse lugar em que eu deixo que as energias negativas e como é esse processo, aonde as energias negativas conseguem me acessar. Esse que eu dei é um exemplo, tá? De acordo com uma técnica que eu mais uso, né, que é o Reiki, então é o mais comum de a gente visualizar, e isso também é importante lembrar, a gente visualiza em relacionamentos. Você também pode alimentar uma relação, também alimenta uma sombra emocional. Pode ser uma relação de mãe e filha, pode ser uma relação de casal, pode ser qualquer tipo de relação. A gente também, de alguma forma, tem essas sombras que todas. Aí você imagina, tem a sua sombra emocional, tem a sombra do seu relacionamento pessoal, tem a sombra do seu trabalho. São buraquinhos. Cada vez que você está transitando por esses lugares ou vivendo coisas assim, o seu campo se abala. Então, manter o campo energético bem coeso, bem fechado, é uma coisa muito importante para a gente conseguir ser mais resiliente, porque daí a gente consegue estar mais protegido e a gente tem que lidar só com as nossas limitações internas. Por isso, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu vejo também que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão de vou pegar a energia, como é que eu limpo as energias? Vou pegar uma energia de fora, né? Tem muito essa questão, não sei se a Corine concorda comigo, mas eu recebo muito essa preocupação, né, das pessoas de não só se curarem, mas tipo, ai, não quero energias negativas. Tem que entender, assim, que dá pra gente se limpar e tá sempre se limpando, mas que se você fizer um processo interno, vamos chamar isso de uma higienização, né, esse autoconhecimento, esse conhecimento emocional, dos seus processos, do físico, você de alguma forma vai se proteger de tal forma que essas energias externas, elas não vão te acessar do mesmo jeito. E você vai aprender que essa voz nem sempre é a sua. Você tem que ser resiliente com a diversidade, porque a adversidade ela é uma provação. Então, quando a gente passa por uma situação que nos exige resiliência, bom, essa equação que eu mostrei para vocês, né, entre a gente, o nosso campo, como a gente pode ser acessado por outras energias e como a gente alimenta isso, é uma equação que funciona sempre. Mas quando você está vivendo uma adversidade, quando algo na sua vida não dá certo, bom, aí você está numa provação. Aí essa equação, ela vai, tipo, bota em potência, né? Eu não lembro da matemática, mas, tipo, vai lá numa potência exponencial e aí ela fica muito mais forte. Você tem muito mais vontade de ouvir esse inimigo e de não fazer a coisa que no seu coração você sente que é o que você deveria fazer, você vai no outro sentido. E às vezes a gente sabe que está se sabotando, sabe que está fazendo um processo que vai minar a nossa vida, sabe que a gente está deixando de fazer o que devia fazer, mas a gente não consegue ser. E o resiliente é isso, é ter força para, apesar de estar sendo muito difícil, eu vou achar recursos internos para não morrer na praia, né? Na minha interpretação, é claro, na minha forma de ver. Mas é isso, é passar pelo estresse, né, das situações desafiadoras e ter força, né, ter capacidade de seguir em frente, de não se abalar, de não cair nesses momentos, né, de conflitos e adversidades, porque esses momentos são os momentos que nos fazem crescer, que nos fortalecem, para que a gente possa ter mais, ter mais requisitos para a gente crescer cada vez mais, né? Então, é através desses desafios, desses conflitos que a gente vai ganhando força, que a gente vai crescendo, que a gente vai florescendo, né? Então, uma coisa legal que a gente precisa fazer, que a gente sempre fala para as pessoas, sempre comento, é olhar, tentar trazer o positivo da situação, né? Qual é a lição que eu aprendi com essa situação desafiadora, né? Com esse estresse, com esse conflito que aconteceu na minha vida. O que isso me traz de aprendizado, né? Porque assim tu planta uma sementinha, né? Tu vai começar a elaborar dentro de ti, refletir sobre a situação de uma outra maneira. O que é muito importante da gente fazer para a gente trabalhar essa resiliência, né, desenvolver isso em nós, como a Vivian falou, né, todos temos a capacidade de sermos resilientes, a gente só precisa praticar isso, a gente precisa fazer isso florescer dentro de nós. Então, é tentar olhar de fora da situação, né, sair da situação.
olhar como se tu estivesse num cinema, num filme, olhando um filme. Olha para aquela situação como se tivesse um outro personagem vivendo aquela situação que tu está vivendo e começa a refletir quais as soluções, quais as dicas, conselhos que tu poderia dar para ele resolver aquele problema dele, né? Para solucionar aquela situação que ele está ali perdido, que ele não consegue enxergar. Porque quando a gente está dentro da situação, quando a gente está vivendo um momento desafiador, a gente realmente a gente não consegue muito pensar, né? A gente fica meio sem chão, a gente fica porque a gente está muito envolvido ali, né? A gente está muito identificado com aquela dor, com aquele drama, com aquele problema, e a gente não consegue enxergar outras opções. Então a gente precisa fazer esse exercício de se colocar para o lado de fora da situação, de olhar como se tu estivesse olhando um filme, né? Como se não fosse o personagem que está vivendo aquilo, porque isso vai te ajudar a trazer situações que tu pode resolver aquele teu problema, né? Vai te dar opções. E para te fazer isso, lógico que na hora que a gente está vivendo essa situação é bem complicado, mas tentar respirar, né? Trazer a respiração, trazer para o momento presente, porque a respiração consciente é a forma mais fácil da gente conseguir se conectar com as soluções, né? Com a criatividade, com a intuição. E a gente precisa estar conectado com isso, com o nosso coração, para a gente poder resolver as situações, né? Da maneira mais elevada, mais amorosa, harmoniosa, e não se deixar levar pelo ego, né? Pela nossa mente, que quer nos manter controlado ali, né? Dentro daquela identificação com a nossa vítima. Então, tentar respirar, né? Consciente. Se não conseguiu na hora, se na hora, né? Fez um monte de merda, se arrependeu, mas depois tenta respirar, né? Depois que já passou a situação e avaliar qual o aprendizado que aquela situação te trouxe, né? O que que tu vai poder melhorar na tua vida a partir de hoje? O que tu vai poder melhorar em ti, nas suas escolhas a partir daquele momento? Porque é isso. Todas as situações, todos os desafios vêm para que a gente possa ter um novo rol de opções, de oportunidades, de escolhas dentro de nós, né? Para que a gente não siga sempre no mesmo padrão. Mas depende da gente, né? Da gente querer mudar esse sistema. Então, a gente precisa trabalhar bastante, bem duro o nosso autoconhecimento, porque é praticando que a gente vai conseguindo crescer e evoluir, né? E é por isso que a gente está aqui trazendo para vocês esses conteúdos, fazendo essas reflexões junto com vocês, para que vocês possam começar a caminhada de vocês e que vocês possam estar cada vez mais se dedicando para vocês mesmos, né? Começar a ler sobre os assuntos que interessam, saber sobre resiliência, né? Mais profundamente, é muito importante para tu começar a trabalhar isso dentro de ti, né? Na tua vida e fazer terapia, né? Poder trazer as tuas questões e ter esse olhar de fora que vai te ajudar a tu enxergar soluções também é muito importante, né? A gente se coloca mais aberto e a gente consegue receber também, né, as mensagens que a gente, quando está vivendo muito fechado, muito no controle das situações, a gente não consegue perceber. Então, se mostrar vulnerável também é uma forma da gente crescer, da gente evoluir. A gente precisa confiar, trabalhar essa confiança, né, de se entregar. É. Muito lindo o processo de entrega, desafiador, mas lindo, né? Um processo de desapego também, né? E de a gente confiar mesmo no processo da vida, né? Nessa inteligência espiritual, essa inteligência cósmica, né? Que nós temos e que a gente não escuta porque a gente está sempre ouvindo a mente, né? Então, a intuição é uma parte do processo de conectar com esse eu superior, né? Tem várias formas de você se tornar mais resiliente, mas primeiro de tudo, quando eu pensei sobre isso, Corine, me veio essa questão de que ser resiliente é uma escolha, né? Como tu falou, a gente pode se identificar com o nosso lugar de vítima, né? E ficar ali e não agarrar a vida com as duas mãos, né?
Porque quando a gente faz isso também, a gente tem medo. Quando eu pergunto para as pessoas, não, mas por que que tu tá com medo, né? Do que, afinal de contas, tu tem medo, né? E aí, geralmente as pessoas dizem, eu tenho medo que dê errado. Então, eu percebo que isso é um medo que limita muito o processo de resiliência, de autoconhecimento, de avanço, né? De desenvolvimento pessoal daqueles. A resiliência é uma parte do processo de desenvolvimento pessoal. E é uma energia psíquica, ou é um comportamento que a gente desenvolve e que a gente nunca vai findar, né? A gente pode ser sempre mais resiliente, a gente pode ser sempre, dar mais sempre para a vida, né? Ter mais recursos internos sempre. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente descobre, opa, eu poderia ficar aqui me debatendo, né? Todos nós em algum momento vivemos alguma situação impossível. Se você está no plano Terra, irmão, tenho certeza que em algum momento você se debateu com algo que você se sentiu injustiçado, que você não queria ter vivido e que você ficou ali se debatendo, né? Não negando, não quero viver isso, não vou superar isso. Tem gente que fica anos, tem gente que fica meses. Isso pode gerar processos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Muitas doenças provêm desse, né, processo interno de negação, de dificuldade com deixar que a vida flua, né? Você está retendo e controlando algo que não foi como eu quis, então você quer controlar aquela situação dentro de você e todo o emocional que vem dela. Então, com certeza vocês entendem do que a gente está dizendo, né? E são essas situações em que, em algum momento, se você teve a grande sacada, você descobriu, bem, se eu ficar aqui me debatendo, não acontece nada, não passa nada, eu vou ficar aqui me debatendo, porque eu pelo menos vivi isso, né? A primeira vez na vida em que eu vivi essa situação, o que eu aprendi foi, fiquei me debatendo meses, mudou alguma coisa? Não. Então, não devo me debater quando novas situações assim acontecerem, porque não muda, entendeu? Você vai logo ter que resolver isso, sabe? Não vai se resolver sozinho. E quanto mais. A grande sacada também é quanto mais rápido resolver, galera, passou, né? Segue o baile, não fica naquilo. E aprende o que tem que aprender, porque também, se você não deixar isso passar, o Jung dizia isso, né? A vida, na sua infinita sabedoria, compaixão e amorosidade, nos dá oportunidades de viver o mesmo aprendizado, desenvolver o mesmo entendimento várias vezes enquanto a gente não viveu. Ou seja, quando você se debate por uma situação, o que vai acontecer é essa situação vai passar, você não passou pelo aprendizado, novas situações que ressonam com o mesmo tipo de aprendizado vão vir para você desenvolver. Você pode passar uma vida não sendo resiliente e se debatendo e na vítima? Pode, mas você pode também descobrir, como eu descobri, que se eu ficasse me debatendo, nada ia acontecer. E depois, no fim, o aprendizado que a gente desenvolve, que a gente aprende, ele não serve só pra gente. Você vai usar isso na vida, para outras coisas, para outras experiências, talvez até você consiga aconselhar pessoas, mesmo que você não seja terapeuta, porque a vida é por sintonia, é por ressonância, né? A gente se encontra por campo. Então, geralmente aparece alguém na sua estrada que vai te dizer uma história muito parecida com o que você viveu. E eu acho sempre muito engraçado, porque assim, eu sei que eu vivi histórias muito particulares. Então, de repente, eu perceber pessoas que eu vou estar desenvolvendo terapia, que têm histórias tão particulares quanto a minha, só me mostra como a vida é mágica, né? Como a gente não está sozinho. E como a gente também não está sozinho naquilo que a gente vive. Porque aquilo que a gente está vivendo, se debatendo enquanto um ser humano pequenininho, no ego de uma vida pessoal, isso serve para a humanidade. Isso pode ser material de cura para um irmão, se você conseguir ir além, entende? Então, por isso que a gente fala que a grande missão é com o nosso próprio caminho. Você vai ascensionando, vai iluminando, vai sendo mais resiliente, lá na frente você vai conseguir acender a sua vela e acender mais velas. E a coisa mais legal de você, da luz, né, é que ela não é finita. Quanto mais você divide, mais ela multiplica. É que nem amor. Então, quanto mais você expande, mais expansão há, entende? Isso é o legal, é você perceber que, mas, apesar de ser legal, é muito difícil. É difícil sim. É difícil você ser sincero com você mesmo e dizer, pá, não vai passar disso, vou ter que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Às vezes são coisas internas que a gente tem que fazer, às vezes não são coisas externas, mas são escolhas. A resiliência e ser resiliente e domar a mente ou qualquer situação interna que você esteja alimentando são escolhas. E aí você tem fases nesse processo de resiliência.
E nesse processo de autoconhecimento, né, nos seus recursos internos. Existe a fase inicial, que a gente está pontuando, que é de uma pessoa que está começando realmente no seu processo de desenvolvimento, né? E aí está descobrindo como é que funciona o seu eu e como é que são os seus gatilhos, os seus padrões, aonde, né, está o nosso calcanhar de Aquiles, cada um tem o seu fraquejar, né? Mas a gente descobre, diz, opa, é aqui, vamos fazer armadilhas, que eu digo. Você faz armadilhas para você mesmo não cair nas próprias armadilhas do ego, né? É o que eu faço. E funciona. Se você ficar atento sempre ao ego, funciona. De vez em quando você vai cair, mas vai cair menos, já é uma coisa boa. E aí tem outros processos de resiliência, quando você já está desenvolvendo realmente, né? Quando você já tem formações, quando você já tem estrada, quando você já passou por muita coisa, que é você entender que você pode dar sempre mais. Porque também existe um momento em que o ego vai dizer que não, chega, né? A gente já fez muita coisa, já passei por muita coisa, não vou passar mais por isso, né? Tem aquela coisa que eu vejo muitas vezes nos pacientes com mais de 50 anos, que é tipo, agora deu, né? Tem até nas pessoas mais idosas que às vezes ficam num padrão de vou esperar a morte chegar, e a morte não chega, porque cada vez se vive mais, então, e cada vez tem mais desafio e mais adversidade, e aí as pessoas pensam, não, mas eu já fui muito resiliente, eu não quero mais ser resiliente, porque ser resiliente dá trabalho. Mas não é assim. A vida não está satisfeita com pouco. Ela vai querer mais. Ela vai dizer, não, ser humano, você está encarnado, você vai evoluir, filho. Aproveita, né? Para que correr 100 metros, né? Faz 4 por 100, né? Já adianta o karma da próxima, já vai. Então, existe isso, né? Existe de a gente, mesmo estando num processo muito avançado, no sentido de ter caminhado muito por esse caminho e de entender tudo isso que a gente está falando, ainda assim poder cair na vala comum de querer ficar. Porque estar identificado com a vítima, porque está na zona de conforto, porque está na posição de dar menos para a vida, é fácil, né? E fecha muito com o padrão que a gente tem enquanto ser, que é essa preguiça, essa procrastinação, essa indulgência. Todos nós temos uma sementinha desse lado, né? De vou procrastinar, não vou fazer. Aí a gente abre espaço para essas energias que a gente estava falando antes. Então, existem várias fases, né? E é bom a gente falar sobre isso para que você perceba que ninguém está imune às adversidades, né? E às armadilhas da mente. A gente não fica imune nunca na vida. Pelo contrário, quando você começar a achar que você está imune, tenha bastante atenção, que você está se enganando, se iludindo, né? Mas a gente está aqui, então a gente vai te ajudar a abrir os olhos e dizer, não, peraí, que eu acho que vamos fazer outra coisa, tira o foco disso, vamos focar que recursos pode desenvolver, ou que aprendizados você ainda não teve, né? É isso aí. Uma coisa interessante que tu falou sobre o medo, e daí eu lembrei de comentar que quando a gente trabalha a resiliência, a gente consegue ter um novo olhar para o medo, porque tu consegue discernir o que é um medo real, né? O que é um medo que te traz um risco de vida, né? Uma doença, um acidente, né? Coisas assim, né? Materiais, ou que é um medo irreal, né? Que é um medo que não te traz nenhum transtorno, ele está só na tua mente, né? E esse medo, por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público, de estar aqui falando para vocês, né? De fazer vídeo, de fazer live. E isso me deixava apavorada, mas isso não era um medo real, né? Nada ia acontecer na minha vida se eu estivesse aqui, assim como, quer dizer, estão acontecendo coisas boas, inclusive a partir disso, né? Por ter superado esse medo. Mas não era um medo que ia me causar algum risco de vida. Então, a gente consegue ressignificar as situações, né? A partir da resiliência. Quando tu consegue perceber o que é um medo real, né? Tu tá sendo consciente, né? E quando tu percebe que o medo que tu tá sentindo ele não é real, tu consegue ressignificar, dar um novo sentido para ele, né? Consegue perceber o que isso está te mostrando na tua vida, né? O que isso tem para te agregar ou que isso está te bloqueando e tu consegue dar um novo passo, né? Então a resiliência ela traz muito um novo olhar para todas as situações que a gente vive e para tudo aquilo que a gente pensa, né? Tudo aquilo que a gente movimenta internamente, né?
Um exercício muito bacana de fazer é anotar 5 experiências ruins que tu teve e colocar títulos nela, como se fossem títulos de filmes também, e trazer elas como se alguém tivesse te mostrando elas. Tipo, um amigo teu, eu vivi isso aqui. Fala esse título. E tu, como bom amigo, né, tu vai tentar mostrar algo de bom para aquele teu amigo, tu vai tentar mudar a visão dele, né? Tu não vai apoiar ele tá ali se vitimando, né? Tu vai tentar erguer a autoestima dele, né? Trazer para ele poder ressignificar a vida dele, aquela situação. Então, fazer esse exercício é bem legal, porque tu consegue ir mudando, fazendo essa reprogramação na tua mente, né, das situações ruins que tu já viveu, e também consegue perceber quanta coisa tu já viveu e que tu já superou e que tu já enfrentou de desafio e quanto tu cresceu com aquilo, né? Isso é bem legal de perceber, né? Porque a gente acaba não dando crédito para as nossas conquistas, né? A gente sempre olha para o lado negativo, né? Porque a mente nos puxa para esse lado e a gente acaba só contando a desgraça, né? E sendo a vítima ali da situação ruim, mas na verdade cada situação ruim ela tem um aprendizado, né? E é importante da gente reconhecer tudo isso que a gente já conquistou, né? Tudo que tu já passou e tudo que tu já cresceu frente a esses desafios e agradecer, né? Porque a gratidão ela nos abre para abundância, nos abre para receber amor, receber bênçãos do universo. Então, ser grato por cada desafio, por cada fase que tu já passou, por cada degrau que tu já subiu, que tu já conquistou, porque isso é muito importante, né? Trabalha também o teu amor próprio, né? Tu te abraçar, como a Vivian disse, te acolher, isso é muito importante para trabalhar a resiliência, né? A tua autoestima, ter uma boa autoestima é fundamental para que tu consiga enxergar o positivo fora, né? Nas situações, tu precisa enxergar também ele dentro de ti. Muito bem. Eu estava vendo tu falar, eu estava pensando, então, assim, se a gente fosse fazer uma síntese, né, do que a gente trouxe até agora, ser resiliente é reconhecer e ressignificar, né? São palavras que tu usou agora e que estão bem conectadas, né? O processo de resiliência, de reconhecimento do que é vivido, porque enquanto a gente nega, a gente cai naquilo que eu estava falando, da sombra emocional, né? E depois que você reconhece, só depois da tomada de consciência, como diria o Paulo Freire, né? Só depois da tomada de consciência é que a gente pode ressignificar o processo, né? Porque existe uma fase, um tempo, né? Então, é por isso que eu estava brincando antes também. Não é tipo partiu ser resiliente, né? Não é tão simples assim, porque a gente sabe que tem um tempo, né, de um ritmo interno seu, que é um processo da sua natureza, cíclico, que vai levar para maturar, né, entre o ser de hoje e o que está sendo resiliente, e o que vai conseguir ser mais grato, mais agradecido, né, vai se sentir mais abençoado pela vida que tem, vai entender os processos que viveu com um outro tônus, né, com um outro olhar. E esse tempo, ele tá ok com ele também, né? Porque isso é uma coisa importante, sabe? De a gente se permitir vivenciar as coisas que a gente acessa nas terapias, todo o conhecimento que está disponível no universo, né? Que hoje em dia esse conhecimento ele é muito mais informacional, acredito eu, porque nessa era a gente tem muita tecnologia. E com essa aceleração das coisas, né? Com esse imediatismo, né? Das coisas, a gente acaba perdendo a noção de que não é tão simples assim. Não é porque foi fácil acessar essa informação e rápido que será rápido realizá-la, né? E o tempo de realização, que é o tempo de ressignificação desse processo, é uma alquimia interna. Me lembra muito a carta do tarô, que é a temperança, que é uma carta onde tem um anjo, né? E ela tá com duas taças na mão, fazendo um movimento, sabe? Quando você tá esfriando um chá, assim, uma coisa que tá muito quente, que você faz
Minha avó sempre faz assim, porque eu acho que antigamente eles faziam muito assim, né? Hoje em dia a gente bota no freezer, né? Mas na época dela não tinha luz lá, quando ela teve os primeiros filhos, então ela fazia assim. E aí ela vai esfriando. É, eu também. Não, a gente acaba indo para alquimia, mas a temperança ela faz isso. Só que não para esfriar, para misturar. E ela faz na altura do cardíaco. Então, ela tá misturando as emoções do cardíaco, para que não é que você só vai ter emoções boas, mas é que a ressignificação é a amorosidade, né? A autocompaixão, o processo compassivo do ser que acho que acompanha muito o processo da resiliência, que é a nossa autocompaixão. A gente só ressignifica quando a gente se perdoa. Não, o perdão é meio que a chave do mundo, do universo, né? E principalmente o auto-perdão. Quando você sai, quando o ego para de ser um algoz, você diz, não, chega de me punir. Tá tudo certo. Não é assim que você vai ser indulgente com os seus erros, mas que você vai entender que não existe uma cobrança de só acertar. E aí você começa seu auto-perdão e começa o processo compassivo. E essas são as emoções, ou essa é o tipo de emocionalidade que a temperança está misturando com emoções tristes, com mágoas, com rancores, e que vai curar o seu cardíaco. Então, resiliência tem muito a ver com quando a gente fala assim, vamos desenvolver recursos internos, tá aí, é assim que desenvolve, é numa mistura, é você pegando, é quando a gente fala assim, ah, de um limão vou fazer uma caipirinha. Sim, isso é desenvolver esses recursos de uma forma, num processo que a gente não vê, né? Você não está enxergando, você está sentindo, vivenciando. Chega uma hora que você diz: opa, não estou mais naquele estado emocional, não vibro mais daquele jeito. Consegui. Isso, de alguma forma, pode ser um novo padrão, se você conseguir isso mais vezes. Então, ser uma pessoa muito resiliente pode ser um padrão. Você pode desenvolver isso, passar por muitas coisas na vida e conseguir sempre superar, como você pode não conseguir. Também acho que é importante salientar, esses dias eu vi um professor de yoga que eu gosto muito falando disso, e eu achei isso muito interessante, que os processos curativos não são só de fórum pessoal, mas kármicos, para que você também tire um pouco dessa autocobrança, porque às vezes a gente olha para fora e diz, nossa, mas o fulano é tão resiliente, né? Ou vamos usar eu e a Corine como exemplo, porque a gente que tá com a cara tapa aqui, né? Ah, mas eu vejo elas falando, eu me sinto tão bem, elas são tão tranquilas, como é que eu não consigo ser assim? Por que que eu não, né? Ah, é tão difícil para mim. Gente, existe um processo kármico que você consegue transpor ou melhorar com essas práticas nessa vida, ou seja, você consegue amenizar o seu karma pessoal que você trouxe. Mas cada um de nós traz um tipo de bagagem. Então, imagina que eu trouxe uma mochila, sei lá, cheia de roupa de yoga, né? A Corinne me trouxe lá uns panos diferentes, mais holísticos, e você veio com outro tipo de material. Então, é muito mais fácil para nós, com esse Dharma positivo, que é o karma positivo, desenvolver esse trabalho, talvez. Mais fácil no sentido assim, não é que não há trabalho, mas a gente já está um pouquinho, sabe, a nossa psique, o nosso espiritual, né, a vida, como se apresenta, ela acontece de uma forma mais fluida e às vezes nos ajuda. Ainda tem um processo que a gente sentiu com certeza no começo dessa estrada, que hoje a gente está trilhando, onde a gente via as resistências, porque no começo essas provações, essas energias, essas situações, elas são mais densas. O que acontece é que à medida que você vai dando vazão para a resiliência, para a compaixão, para a gratitude, né, para vários sentimentos positivos e com uma moral mais edificada, você dissipa essas energias. Então não é que elas desaparecem, mas você não vibra tanto nisso. Vem e vai. É menos um estado depressivo, é menos um estado denso. Com certeza no começo, a Corine, assim como eu, sentiu mais desafio e isso também é normal, porque no primeiro processo de resiliência, assim, no seu primeiro processo de avanço, de autoconhecimento, a gente está iluminando. E como a gente aprende no Reiki, quando você acende a luz, você ilumina muitas sombras, né? Então imagina que você está acendendo uma luz no quarto escuro. Aquele quarto você nunca entrou antes, você nunca limpou, você não fez nada ali. Né? É o seu eu interior, a sua psique, o seu, né, o seu movimento interno ali. E aí agora você decidiu habitar ali. Não, vou fazer uma limpeza. Nossa, liga a luz, tá cheio de coisa. Tem teia de aranha, tem sujeira. Tem... É assim com todo mundo, porque a gente não nasce se limpando. A gente, em algum momento da vida, toma essa decisão, mais cedo ou mais tarde. Então, esse processo pessoal
ele kármico, é importante pesar na balança, para que você não se julgue. Então, assim, o que eu diria para você ser uma pessoa resiliente e feliz com o nível de resiliência que você consegue hoje, né, é não exigir de você mais do que você consegue hoje. Mesmo que você tenha consciência que, assim, ai, mas não é o ideal, gurias. Eu devia estar mais resiliente, mais compassivo, mais flexível. Eu sei, mas mesmo que não seja o ideal, que bom que você está reconhecendo que você pode dar mais. Esse é o começo. Toda vez que eu reconheço que eu posso dar mais, eu tenho a escolha de dar mais. E tenho medinho de o que vai acontecer se der errado. Como a Corinne falou, ela tinha medo de falar em público e eu também tinha medo que será que eu vou dar conta? A gente se questionava se seriam sempre temas, mas a gente não vai chegar uma hora que não vai ter mais o que dizer. É o medo falando, né? E nesse sentido eu diria assim, para vocês, o medo não é um bom conselheiro. Ele é um bom sinal de alerta. Em alguns, mas como a Corine disse, você tem que conseguir diferenciar o medo real do medo, né, ilusório, da enganação, né, de um medo em que você está fantasiando uma situação porque você está com medo de sair de algo ou de fazer alguma coisa que você nunca fez, você não sabe o que, que vai acontecer. E vai que não dá certo, né? Então, o que eu diria é o que eu disse esses dias também para um paciente, assim, olha, não dá certo, já está acontecendo, né? Porque assim, a gente não fizer nada, já está aí, não tem muito, você já tem essa, isso já é seu, né? Então, o resto você vai ter que correr atrás. E eu prefiro ficar no processo de fazer e não dar certo, do que ficar no IC. Porque eu acho que o IC, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu, não, né? Aí é muito mais triste. A gente sabe que depois que passa, passou. A vida é também, as provações são cíclicas, sabe? Os processos que nos exigem recursos internos, eles não ficam sempre aí. A gente não vive sempre um processo, né, difícil, enfadonho. Vem e passa. As oportunidades também de ultrapassar essas dificuldades e brilhar um pouquinho mais, né? A temperança, ela tem, assim, né, na carta atrás, asas, né? E ela é representada por um anjo com um ralo na cabeça, porque está falando que você faz essa alquimia interna, mas no fundo você está sendo amparado e inspirado pelo seu superior. Então você não tem por que ter medo. Não é um medo real, não é um bicho que está atrás de você, não é um assaltante que vai te pegar. Então, é só o medo de que não dê certo, né? Então, é um medo bobo. E aí, esse a gente pode, né, limpar nesse quartinho, né? Passar o pano, tirar o pó e deixar que ele vá embora. Ele vai ficar como um sinal de alerta. Talvez ele venha te amedrontar mais algumas vezes, né? Mas aí você vai dizer, não, a gente já resolveu essa história, né? E aí ele vai desistir. Chega uma hora que vem outros medos, mas não vem mais os antigos. É, é um processo, como tudo na vida, é um processo. E o autoconhecimento é uma caminhada para a vida toda, né? A gente vai estar sempre reconhecendo coisas novas em nós, superando outras coisas, né? Reformulando outras. E uma dica interessante também para quem quer desenvolver resiliência é trabalhar as relações. Porque é muito importante quando tu tá num momento ruim, né, num momento desafiador, tu ter um apoio, né, tu ter em quem se apoiar. Então, ter amizades, ter relacionamentos saudáveis, né, pessoas que estejam contigo, que vibrem junto contigo quando tu tá conquistando algo que tu deseja. Essas são as pessoas que vão estar contigo de verdade quando tu precisar passar por algum momento ruim, elas vão estar lá para te apoiar. Então, investir nas relações é fundamental para trabalhar a resiliência, né? Porque todo mundo precisa de um ombro amigo, todo mundo precisa de uma mão para segurar, né? A gente está aqui, não é à toa que a gente está aqui todos juntos, nós precisamos uns dos outros, né? Então, ter com quem contar é muito importante na hora dos desafios e trabalhar a tua autoestima também, né? Porque quando acontece uma situação desafiadora, né? Quando acontece um conflito, tu precisa saber se defender, tu precisa te proteger, né? E tu só vai fazer isso se tu tiver um bom
um bom apoio de ti mesmo, né? Ter uma boa autoestima, né? Ter coragem, ter saber os teus pontos positivos, isso vai fazer com que tu consiga te colocar, né, em frente ao outro e te defender e te proteger. Então, uma dica, né, além de fazer terapia, né, que é muito importante, que auxilia na melhora da autoestima, é tu ler também sobre isso e anotar, né? Eu gosto muito da escrita terapêutica, né? Porque a gente coloca para fora muita coisa que está dentro da gente, que a gente não consegue só na mente identificar e reformular. Então, escrever vai fazendo tu liberar muita coisa. E tu colocar no papel o maior número de coisas boas que aconteceu contigo, isso é muito importante para te fortalecer frente às adversidades, né? Para tu saber que tu não tá sozinha, que tu não é uma pessoa derrotada, porque vem muito isso, né? Quando a gente tá frente a uma situação ruim, a gente se sente incapaz, né? A maioria das pessoas não consegue, como a Vivian disse no começo, reconhecer, né, esses recursos, né, se apoderar dessas capacidades internas que a gente tem de sobreviver ao caos, né? E então tu ter a visualização de tudo de bom que tu já viveu, que tu teve na tua vida, que tu é, isso te fortalece para que tu enfrente os próximos desafios, né? Então, se munir de coisas positivas, de olhares positivos para ti mesmo e para o mundo, né? Fazendo terapia, escrevendo e lendo, né? Tendo muitas opções, muitas fontes para te auxiliar, tu trabalhar essa resiliência que é tão importante para que a gente possa evoluir nesse mundo, né? Encarar situações, não fugir. Porque quando a gente foge, a gente dá total poder para o ego, né? A gente simplesmente se anula, né? E acaba perdendo oportunidades de evolução. Então, vamos se fortalecer, a gente está aqui para ajudar vocês. E com certeza vocês não estão sozinhos, tem muita gente que pode dar a mão para vocês. Então, vamos se ajudar, a gente está junto, todo mundo. Sim, estamos juntos, a gente vai aprendendo, né? E claro que a gente acredita nesse processo, né? Eu sei que, como é que eu vou dizer, é algo imaterial, né? Num mundo muito materialista, muitas vezes a terapia não é valorizada, porque você não compra algo, né? Você não consome, você não vai levar nada, né, daquele investimento em si. Mas é uma cultura que a gente está construindo hoje em dia, é uma cultura muito mais liberal, no sentido de que não se imagina que é só louco, né? Que precisa de um psicólogo e que a gente também tem as terapias holísticas, que antes a gente tinha, mas era bem menos difundido, né? Elas foram ganhando espaço, hoje em dia elas estão bem globalizadas mesmo, né? Em todos os lugares a gente encontra terapias muito parecidas que a gente tem aqui. E isso é importante, né? Que a gente perceba que esse investimento, essa fuga também, que às vezes eu vejo que as pessoas precisam, mas parece que elas não procuram, assim, há uma resistência. Também é algo que a gente tem que aprender a desenvolver, né? Que é o que o Corinne falou antes, sobre pedir ajuda, né? Sobre a importância de a gente se sentir fragilizado e vulnerável, né? E eu acho que você tem que ter esse desenvolvimento dessa consciência emocional de que o processo de pedir ajuda, ele é constante na nossa existência, a gente nunca está pronto, né? Então, se você está agora aprendendo a fazer uma coisa, daqui a pouco você vai ter que fazer duas dessas coisas, talvez você se veja perdido, né? Então, é um processo humano, natural, né? E alinhado com esses karmas da humanidade, mas que às vezes se torna tão difícil para as pessoas superar, porque o primeiro passo é você reconhecer, né, que você está precisando de ajuda, porque a gente às vezes não consegue superar ou ser resiliente porque a gente tem uma crença de que a gente tem que fazer tudo sozinho. A gente tem uma crença de que a gente tem que ser autossuficiente. E ser resiliente não é ser autossuficiente, né? Ter autonomia para pedir ajuda é muito bom. É você poder perceber que você tem outras pessoas em volta para contar, né?
e perceber que você tem esses recursos também, né? Não, os recursos internos, eles se desenvolvem conforme a gente lança mão dos recursos externos, né? É uma relação dual entre uma coisa e outra, e existe muita resistência ainda, né? Porque eu acho que independente de qual o seu nível ou de como que a conversa de hoje te tocou, todos nós precisamos sempre ser um pouco mais resilientes ou compassivos ou amorosos com nós mesmos, né? E aprender a trabalhar qualquer uma dessas questões. E sempre temos adversidades internas na nossa mente a serem domadas e questões externas que vão surgindo para nos desafiar mais e mais. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a terapia é para todos. Todo mundo se beneficia. A gente resiste um pouco, tem o mesmo sentimento que tem, né? De, ai, mas acho que eu não vou, parece que não engrena, né? Faz uma, duas vezes, depois dá uma vontade de desistir. Essa vontade de desistir é esse medo de o que eu vou encontrar. Eu vou ter que encarar isso, né? Ainda vou ter mais uma pessoa testemunhando isso tudo que eu não quero olhar, né? Eu me sinto, e acredito que a maioria das pessoas se sintam muito nus, né? Muito pelados, muito despidos, né? De tudo, de todas as defesas de caráter, e aí outra pessoa vai olhar para tudo aquilo, né? Dá um pouco de medo. É bem normal, assim. E é parte do processo de evolução pessoal a gente aprender a amar os processos terapêuticos que a gente vive. Né? Eu, como terapeuta, amo muito fazer terapia, né? Eu ser paciente também. Acho muito importante e vou dizer assim que independente de todos os cursos que eu realizei, eu vejo que eu avancei mesmo foi quando eu aprendi a elaborar questões internas que eu tinha, que estavam travando, né, o meu processo. E aí, bom, qual é a melhor terapia, então, meninas? Eu diria que o melhor é aquele que se apresenta. A mente gosta de julgar, mas a minha experiência hoje em dia me diz sempre que aquele que vem é o certo. Então, a pessoa que vem é certa, a terapia que surge é certa. Não quer dizer que não tenham outras, mas, poxa, se veio essa pra você, por que que você vai procurar aquela que tem lá? Às vezes a gente, né, que nem tanto espírita. Ah, tem um perto da minha casa, mas eu gosto daquele que fica lá no Menino Deus, que eu só consigo ir uma vez por mês. Gente, né? Tu faz o perto de casa, daí vai no outro. A terapia não é diferente, né? Que você perceba que tem muitos terapeutas bons e todas, mas que você aceite aquela que vem. Deixa aquilo te atravessar. Entende por que por sintonia o universo, confia no universo. Se ele mandou essa pessoa, é essa pessoa, sabe? E escuta esse processo todo dentro de você, né? Sem essa cobrança de quanto vai render, porque também parece que depois que a gente faz esse passo, né, Corine, de vou me curar, vou aprender a desenvolver esses recursos, quero ser mais resiliente. Aí a pessoa tem uma pressa também, tipo, tá, em um mês, isso é possível? Quantos meses, né? Quantas sessões? Não sei, né? Isso não é assim. A gente não está comprando um carro, né? Que a gente quer saber quantos cavalos e se ele é potente. E depois você vai passar por esse processo também e vai aprender a amar a terapia. E você vai aprender a não querer mais ficar sem. E você vai descobrir que os períodos que você fica sem, você fala, é bom, mas daqui a pouco você já está procurando uma outra que fazer. Porque a gente cresce internamente. É tão bom a gente ter o colo de alguém, a gente ter uma escuta de alguém, a gente ter alguém para ler as coisas que a gente escreveu, como a Corinne falou, você elabora tudo isso num papel, na escrita, né, terapêutica. E aí depois, se você tem um terapeuta, você pode levar as coisas, né? Você pode levar. Eu gosto de escrever contos também, além dos processos. Acho que a escrita também é um processo muito curativo para mim. Então, tem o processo criativo mesmo da escrita, que é através de contos, poemas, e tem o processo de botar para fora as coisas que eu estou vivendo, as coisas. A gente na ginecologia natural faz isso, nas mandalas lunares, a gente estimula as mulheres a fazer esse processo, porque através da escrita você se documenta, você se registra e você não se perde na loucura. Antes eu estava falando e lembrei de um documentário que eu esqueci de citar, mas o tempo tem sido uma coisa muito presente na fala de hoje, então eu queria deixar para vocês, depois eu ponho aqui nos comentários, que é O Tempo que o Tempo Tem. É um documentário do Netflix que fala disso, sim, dessa aceleração e de como essa aceleração caótica de informação gera um conflito interno de eu nunca ser o suficiente para absorver tudo que está sendo, né, passado, de eu não ter tempo de elaborar as coisas que eu estou recebendo, de estar numa corrida louca através da vida e de eu não conseguir sentar para experienciar a amplitude do tempo.
e não esse tempo do reloginho. Então, acho que também ajuda você a ser resiliente, como a Corine disse, sentar, respirar no momento, né? Respiração consciente, quando tudo estiver muito tumultuado aí dentro, perceba que passa, né? Nada vai permanecer. Inclusive, uma das características das pessoas resilientes é ser criativa e intuitiva, né? Eu fiz nos meus stories ali um teste para quem quiser saber se é resiliente ou não. Pode ir lá que tem as perguntinhas de sim ou não. E teve uma pessoa que respondeu que sim, que se considera criativa e intuitiva, e no final do teste eu perguntei se tinha surgido alguma questão em algum momento, quando estava respondendo o teste, que queria esclarecer alguma coisa, e ela perguntou como ser mais criativa e intuitiva. Então, isso tem muito a ver com isso que tu está falando, que a gente sempre quer mais, que a gente nunca tá satisfeito, né? A gente quer estar sempre lá na frente, a gente quer sempre já ter superado, a gente quer sempre, né, tá avançando. E muitas vezes, né, o que a gente precisa, na verdade, é parar e respirar, né? O que eu vou responder para essa pessoa é isso, né? Que a meditação é a forma mais especial de tu se conectar, né, contigo mesma, se conectar com a fonte e poder receber mensagens, né, para te poder trabalhar a tua intuição, é silenciar mesmo, né? E isso, consequentemente, te traz muita criatividade, te faz mais criativa, né? Porque tu consegue perceber coisas que quando tu tá com a mente acelerada, né, pensando, olhando e fazendo, tu não consegue captar, né? Então é no parar, é no respirar, no silenciar, no meditar que muita coisa vem. Então façam isso, né? Trabalhem o silêncio, que é muito importante para a gente ter mais força frente às adversidades, né? Poder ter esse momento de parar e refletir antes de agir, né? Para não fazer besteira, para não se arrepender, né? Então a gente poder analisar as coisas com mais clareza é trabalhando a respiração, trabalhando a concentração, né? Então, pratiquem meditação, nem que seja 3 minutinhos, 1 minutinho, qualquer coisa. Mas é muito importante fechar os olhos e tentar tirar a mente do comando um pouquinho, né? Para ouvir o coração, para ouvir a mensagem que o universo tem para te passar, para te ajudar. Acho que é isso. Tu tem mais alguma coisa para falar hoje? Não, Tem alguém que tô quer fazer bem, uma pergunta? também tô bem. Também falei bastante. Eu trouxe também uma Japamala, eu tava falando, eu tinha até esquecido que eu separei ele como uma ideia, né? Porque acho que é isso, se alguém for dizer assim, quais são. É difícil para mim ser resiliente, eu geralmente vejo as pessoas dizendo que a mente, né, é o desafio, por isso que a gente escolheu a mente. O que foi? Tá muito quente a tua comida? Temos o Benjamin aqui finalizar. Convidado pessoal para dar tchau. Ah, ele veio vomitar na minha mão, ele não vai deixar uma longe pra você, assim, que ele tá comendo um cachorro quente que tá muito quente, né, Benja? Então, eu acho que esse é um recurso bom. Se você tem dificuldade de parar e respirar, que nem a Corine falou, o Japamala ajuda muito a concentração, porque você vai poder pensar um mantra, nem que seja só o Om, né? E vai através desse mantra e passando as contas. Se você nunca fez um Japamala, é assim que funciona. Se você não tem um Japamala, eu costumo dizer para os alunos do Reiki, da Yoga, olha, você pode pegar um colar, tá? Você não precisa se prender ao fato de não ter. Pega um colar, com certeza você tem um colar com algumas contas em casa, independente de ter aquele número de 108 contas, depois você aprimora a técnica, mas vai fazendo, e aí você vai passar de conta a conta com o dedo e vai mentalizar, tá? O mantra do Japamala a gente mentaliza, a gente não mantra ele, né? Não ajuda, algumas pessoas se identificam bastante com isso e conseguem desenvolver a concentração. Depois que a gente passa de algum tempo de prática de Japamala e de respiração consciente, a gente começa a aprender a liberar a mente e consegue entrar em processos. Eu diria para vocês não ter pressa, porque eu também tive tudo isso que a gente passa, a gente também teve as dificuldades internas para desenvolver. Então eu também tinha muita dificuldade de meditar.
Hoje eu não tenho tanta, então se eu ficar um tempo sem meditar, quando eu volto eu consigo acessar os mesmos estágios. Mas eu tive que, por um longo período, fazer uma prática constante. Então tá, agora a gente vai embora mesmo, porque o Instagram vai nos dar tchau. Mas que bom que eu pude estar com Gratidão, vocês hoje. Gratidão, Corine, muito bom. boa E a gente se vê na noite. próxima quarta.